Bom, gente, então vamos ao fim da nossa apostila aí, o último capítulo, que fala sobre polinômios, tá? Eu não vou, assim, apostar que obrigatoriamente vai cair uma questão, mas quando cai, geralmente cai duas questões por prova, né? Então, um assunto bem importante. Então, a gente denomina polinômio uma função que vai ter, assim, ó, essa cara, tá? P de x, ou seja, na variável x, pode ser uma outra variável, tá? E aí eu vou ter coeficientes, que nem a gente fala nas funções do segundo grau, né, por exemplo. Então eu vou ter o primeiro coeficiente líder que a gente chama, é o AN, que multiplica quem? O x na n. Ou seja, esse coeficiente líder, ele vai sempre multiplicar a variável com o maior grau, né, o maior expoente. Depois vai diminuindo o grau, né? Então eu vou ter o coeficiente do x na n menos 1, vai ser o AN menos 1. E assim por diante, vai ter o AN-2, que vai ser o coeficiente do x da n-2, até a gente chegar lá ao A2, que é o coeficiente do x ao quadrado, o A1, que é o coeficiente do x na 1, e o A0, que é o termo independente, coeficiente do x na 0, tá? Bom, o que é o grau de um polinômio, então, que eu estava dizendo para vocês? É aquele expoente máximo, tá? Então, quando eu tenho o expoente máximo na variável, eu digo que é o grau dele. O que vai ser o grau desse exemplo aqui, ó? Então, o que eu teria? Eu teria só o termo independente, seria o A0. Então, qual é o grau? Seria a variável x na 0, o grau seria 0. Esse aqui que é 7x mais 1. Qual que é o expoente maior do x? Então, é 1. Nós dizemos que o grau desse polinômio é 1. Valor numérico. Valor numérico geralmente a gente vê nas funções e vê aqui no polinômio também. É quando eu substituo um valor para x e a gente obtém um valor, né? Então vamos ver o exemplo aqui com esse polinômio de grau 3. Qual que é o valor numérico dele quando x vale 2? Então vamos substituir o x por 2. Vai ficar 2 ao cubo mais 2 ao quadrado mais 1, né? Então tinha x, eu botei 2. Calculando, 2 ao cubo vai ser 8, 2 ao quadrado 4, mais 1, 8, 4, 12, mais 1, 13. Então, é o valor numérico de P de x para quando x vale 2. Quando eu tenho um valor lá, um A, por exemplo, tá? E quando eu substituo ele, o valor numérico dá 0, então eu digo que esse A é raiz do nosso polinômio, tá? Então, sempre que eu substituir um valor e achar o valor numérico 0, ela é raiz. Igualdade. Quando que eu tenho igualdade de polinômios? Quando os coeficientes das variáveis de mesmo grau são iguais, tá? Então ele botou aqui K0, 1, 2, 3 até N, o AK tem que ser igual a BK. O que ele quis dizer? Que o A0 tem que ser igual ao B0, o coeficiente do x na 1 e o coeficiente do x na 1 nos dois, aqui no A1 e o B1 tem que ser iguais, o A2 e o B2, o A3 e o B3. Então os coeficientes têm que ser iguais. Redução de termos semelhantes, que nem a gente fazia lá nos polinômios, né? Nos cálculos algébricos lá do 7º, 8º ano, né? A gente sempre vai juntar os termos que têm a mesma parte literal. Aqui no nosso exemplo, o que eu vou ter? Eu vou ter um 3xy com um menos xy, né? Então eles têm a mesma parte literal, eu posso só fazer então a operação com os coeficientes e manter a parte literal. Aqui também nós temos que o 2a ao quadrado e o 3a ao quadrado são termos semelhantes. Então, eu posso fazer a operação só com os coeficientes e conservar a parte literal. Então, aqui nós vamos ter 2xy e 2 mais 3, 5a ao quadrado. Ordenação de um polinômio. Eu sempre vou colocar os termos na ordem do maior expoente para o menor. Então, sempre na ordem decrescente. Então, o que eu tenho aqui? Qual que é o maior grau? Qual que é o maior expoente aqui? É o x na quarta, né? Então, é o primeiro termo sempre. Depois o x ao cubo, depois o x ao quadrado, depois o x na 1, depois o x na 0. Esse primeiro exemplo está ordenado. Esse aqui de baixo não está ordenado. Por quê? Quem que é o termo que tem maior expoente? O 4x na quinta, né? Então, o 4x na quinta tem que ser o primeiro termo. O x na quarta nós não temos um termo. Se a gente quiser depois fazer cálculos, por exemplo, de divisão,
é bom que a gente preencha com 0x na quarta, tá? Pra gente não se atrapalhar. Mas aqui, como a gente só tá ordenando, então x na quarta não tem, mas tem x ao cubo, 3x ao cubo. Depois vem o x ao quadrado, seria o x na 1, depois o x na 0, mas nós não temos esses termos, tá? Operação. Mesma coisa que a gente fazia lá também nas operações com polinômios do 7º ano. Então, se eu quero somar, né? Então, eu vou somar esses dois aqui no exemplo. P de x mais Q de x. Tá? Eu vou ter que juntar ou diminuir os termos que são semelhantes. Eu não posso fazer as operações com os termos que não são semelhantes. Então, olha aqui, no P, o P de x eu tenho 3x na quinta, mas aqui eu não tenho nenhum termo com x na quinta. Então, ele vai permanecer como está. O 5x na quarta, eu tenho um outro termo aqui, então seria 5x na quarta mais 1x na quarta. Então, eu tenho 6x na quarta. Mais x ao quadrado, quer dizer, eu tenho um outro termo aqui antes do x ao quadrado. Ó, x na quarta tem um x ao cubo aqui, só que lá em cima não tem. Então, eu repito x ao cubo. Agora, o x ao quadrado eu tenho nos dois, então eu vou fazer a operação aqui, no caso, sinais iguais só me conserva, vou ficar com 2x ao quadrado. E esse termo independente do p de x, eu só tenho lá no p de x. Aqui no q de x eu não tenho, então a gente conserva. Se eu quero fazer a subtração, depende. O exemplo que vocês têm aí é p de x menos q de x. Então, atenção, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esses termos como estão no p de x e trocar o sinal dos termos do q de x. Se fosse ao contrário, se fosse q de x menos p de x, por exemplo, eu deixaria os termos do q de x com o mesmo sinal e trocaria os sinais lá do termo p de x. Aqui tá legal porque tá todo mundo positivo, né? Então não tem muito que a gente se complicar. Mas vamos fazer então como o exemplo que vocês têm aí. P de x menos q de x. Tá? Então, 3x na quinta com ninguém, de novo, gente. Eu só posso fazer subtração com termos semelhantes, então vai continuar 3x na quinta. 5x na quarta menos 1x na quarta. Aqui sim tem dois termos semelhantes, então vai ficar mais 4x na quarta. Tá errado aí o exemplo de vocês, tá negativo, é positivo. O x ao quadrado com o x ao quadrado seria x ao quadrado menos x ao quadrado, então aqui eles vão se anular. O x ao cubo, eu não tenho com quem fazer a operação no p de x, mas pensem comigo. Seria como se fosse 0x ao cubo menos x ao cubo. Então, fica menos x ao cubo. Tá, o x ao quadrado já era. E o termo independente, 1 menos ninguém, 1. Então, é essa a resposta aí da subtração. Lembrando que se fosse q de x menos p de x, trocaria os termos e os sinais aí. Multiplicação de polinômios. Então, a gente usa a multiplicação aqui, não precisa os termos ser semelhantes, lembrando, né? Nós vamos usar o nosso velho e bom chuveirinho, que a gente chama, né? Que é a nossa propriedade distributiva. Eu vou ter que fazer a multiplicação de termo por termo. Então, vamos acompanhar aqui, tá? Só vou armar a conta aqui para ficar mais visível. Então, eu vou multiplicar o 3x ao quadrado por cada um dos termos do outro polinômio. Assim como eu vou fazer com o 2x depois, tá? Então, vamos lá. P de x vezes Q de x. 3x ao quadrado vezes x ao cubo, lembrando as potências na multiplicação de bases iguais, soma os expoentes. Então, vou ficar com 3x na quinta. 3x ao quadrado vezes menos x ao quadrado vai ficar menos 3x na quarta. 3x ao quadrado vezes 5 vai ficar mais 15x ao quadrado. Agora o 2x. 2x vezes x ao cubo, 2x na quarta. 2x vezes menos x ao quadrado, menos 2x ao cubo. E 2x vezes 5 vai ficar mais 10x, tá? Agora nós vamos juntar os termos que são semelhantes. 3x na quinta não tem nenhum outro, é 3x na quinta. Menos 3x na quarta, eu tenho mais 2x na quarta, então, menos 3 com mais 2, menos 1x na quarta. X ao cubo, tem um termo aqui já pra gente deixar ordenado, menos 2x ao cubo. X ao quadrado só tem um termo, é o 15x ao quadrado. E o 10x para completar, e nós não temos termo independente.